Opa! E aí? Meu nome é Mário. Se você me conhece, você sabe que eu costumo fazer algumas reflexões. E hoje a minha reflexão bíblica, porque a minha palavra vale nada, mas a palavra de Deus vale muito. Ela é baseada em Hebreus 10. Eu tentei fazer pelos meus dados móveis e não funcionou sábado. E eu estava muito acelerado também. Mas Hebreus 10, um trecho interessante sobre os desdobramentos do que Jesus fez por nós, lá no versículo 19 até o versículo 25, um trecho que não é comprido, mas não é curto. Fala assim: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. 22. Aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Eu quero destacar com mais ênfase o versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. É muita riqueza aqui, eu nem sou o cara mais preparado para expor quanta riqueza há, mas eu gostaria de destacar algumas coisas. Ele fala no versículo 23 para guardarmos firmes a confissão que nós fizemos, uma confissão que é baseada na esperança que nós temos por algum motivo. Se você é cristão, esperança em Jesus, porque ele morreu para te livrar da destruição que Deus vai causar a todos aqueles que se amarram aos seus pecados. E ele fala: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Ora, se o próprio Cristo dá a vida dele por nós, com certeza aquilo que ele disse, no mínimo você e eu precisamos dar atenção. E ele fala para guardar firme a confissão da fé sem vacilar. Então, primeira pergunta: você tem vacilado na confissão de fé que você fez? Você tem levado a sério aquilo que você diz ser? Você tem sido aquilo que você diz ser? Você tem sido aquilo que você sabe que deveria ser? Porque a confissão de fé, ela está ligada a uma resposta verbal de algo anterior, de algo interno. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é: você tem vacilado na sua confissão de fé? Independente do período de pandemia, quanto de dinheiro você tem ou como está a sua agenda. Mas você tem vacilado? Você acha que tem sido alguém coerente àquilo que você professa? Depois disso, nós temos uma pergunta interessante, né? Que nós faremos daqui a pouco. Mas nós temos a afirmação de Paulo no versículo 24, Hebreus 10, 24. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Então, uma convicção que eu tenho, por causa da confissão de fé, pelo que Deus fez, e a esperança que eu tenho por isso, e um desdobramento. Também tenho que cuidar para animar os outros. Exatamente. Você tem que animar os seus irmãos. Não é só esperar que o pastor te ligue, não é só conversar com o pessoal do seu grupo pequeno ou do ministério que você faz parte, mas você tem que animar os irmãos, servir aqueles que Deus colocou ao seu redor. E você também precisa animar eles para que eles façam boas obras. Você tem que fazer boas obras e aí você vai animar eles também. E inclusive uma boa obra é animar os irmãos, se dedicar a encorajar os irmãos
a amarem a Deus, a servirem aqueles que estão perto dele. Não servir um grupo desconhecido somente, fazer uma viagem missionária, coisa do tipo, não. Mas fazer algo de verdade, algo no dia a dia, que custa tempo, custa dinheiro. Você tem que dizer não para Netflix, para poder servir alguém. Você tem que dizer sim para abraçar problema dos outros. Porque se você vai aconselhar alguém, ou vai confrontar pecado, ou vai estudar a Bíblia com alguém que precisa de ajuda, você vai ter que dizer não para algumas coisas e sim para problemas que você não gostaria. Diante disso, eu te pergunto, você se importa bastante para dizer? Eu disse que eu teria uma pergunta interessante, né? Você se importa bastante? Você de fato está dedicado a animar alguém? Eu não estou falando de tolerar alguém, eu estou falando de uma atitude ativa, animar alguém, se dedicar a alguém para que essa pessoa saia de um estado talvez de desânimo para algo a mais, para uma maior intensidade, empolgação a respeito da vida dela com Deus ou de outra coisa, algum desdobramento. Nós podemos animar pessoas no emprego, na escola, no trabalho, enfim. Animar as pessoas enquanto elas esperam o ônibus e o ônibus está atrasado. Ou, se a gente está tomando chuva junto, ver o lado bom. Deus nos dá essa capacidade. Porém, ele chega no versículo 25, e Hebreus 10, 25 é clássico, né? E diz, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Então, pessoas que são desigrejadas, que não tinham compromisso com a comunidade, o pessoal que fala, eu posso ser cristão sozinho, eu sou igreja, eu não preciso de ninguém, sempre existiu, sempre teve desvio, o coração do homem é pecaminoso, e ele sempre inventou formas de justificar os seus pecados. Dito isso, eu estou falando com você que frequenta igreja, ou frequentava igreja alguns meses atrás, que faz muito tempo, né? Mas a verdade é que eu tenho que animar os outros, mas eu tenho que me envolver também. E o escritor de Hebreus, seja lá quem for, ele diz que nós não devemos simplesmente falar e animar, nós devemos congregar, unir, trazer para perto. E muitas igrejas, aqui eu moro em Ribeirão Preto, São Paulo, muitas igrejas receberam o aval para voltarem a se reunir, e eu não falo em nome da minha igreja, eu falo pessoalmente. Eu tenho receio que nós estejamos bem demais para voltarmos a ter trabalho domingo de manhã e nos reunir. Sim, eu estou confrontando esse comodismo. Por que nos reunir? Tá de boa, estou recebendo aqui, eu sei que eu vou ter que voltar a servir, fazer isso e aquilo, mas eu quero dizer para você, cristão, que Deus não te deu outra opção, Ele te convocou. E aí tem toda a questão da sua consciência, e nós lemos sobre a consciência, né? Sobre ter um coração sincero, purificado, não ter uma má consciência. Você precisa respeitar sua consciência, mas você precisa confrontar ela um pouco com a palavra de Deus também. E por que você talvez está com medo de se reunir? Por preguiça? Porque está funcionando legal? Por medo da morte? Você tem medo de morrer e, meu Deus, o Covid malvadão vai me pegar? Ou uma prudência legítima? Qual que é o seu problema com isso? Eu quero dizer que aqui não é um contexto de pandemia, tá? Mas a palavra de Deus, ela é perene, ela é eterna. E fala que nós não devemos nos abster de congregar, nós devemos abraçar o congregar, o estar junto. Então, independente de como sua comunidade tem feito isso, eu quero te encorajar. Não se isole para que aquela erva daninha do seu coração, aquele pecado, sabe? Coração peludo que a gente tem, não comece a te embrutecer, te endurecer, te tornar pior, regredir aquilo que você tem que eliminar da sua vida.
Quando você se envolve em comunidade, Deus te esmaga, te cutuca, Ele te tira do seu centro, para que você se dobre e entenda que você não é Deus e Ele é. Porém, nós temos uma boa justificativa agora. E essa boa justificativa é: eu estou cuidando da minha vida, da minha família, etc. Mas pense bem, o seu motivo para deixar de se reunir é bom ou não? Você vai continuar indo no shopping, e que bom que eles abriram agora, mas a igreja, uma hora, é muito perigoso. Você vai continuar a sua vida normal, mas deixar que esse seu cristianismo mostre a sua hipocrisia? Não seja hipócrita. Se você tem medo e está fazendo o essencial, seja coerente. Mas se você acha que só a igreja é algo que você pode preterir, deixar para lá, você está sendo hipócrita. Eu quero te encorajar a abandonar a hipocrisia e a enfrentar o seu medo, o seu desafio e o seu comodismo com vontade. Mais vontade de temer a Deus do que viver confortável. Nós temos tempos difíceis pela frente. E pode ser sim que você ou alguém que você ama morra com essa doença. E pode ser sim que ela seja pega na igreja quando a igreja voltar. Pode ser. Assim como pode ser que você pegue indo ao hospital, indo ao dentista, indo ao mercado e na frente da sua casa pegando na maçaneta. Pode ser. Mas a questão é, nós vamos perder aquilo que há de precioso que Deus deu para nós por esse medo, por esse excesso de zelo? Será que nós somos tão zelosos assim com aquilo que Deus diz na Bíblia que é prioridade? Será que nós temos nos dedicado de fato a obedecê-lo? Então eu quero te encorajar, ainda mais sabendo que o dia se aproxima. Não, eu não acho que Jesus está às portas, porque eu não sei, mas eu sei que Ele está mais perto hoje do que estava ontem, e antes de ontem, e etc. Então, não brinque, você pode morrer não de Covid. E o seu cristianismo é verdadeiro? Você está preparado para Deus te levar? Se você morre de medo da morte, de tudo aquilo mal resolvido, ou da falta de perdão, etc. e tal, eu tenho uma notícia, no mínimo, confrontadora para você. O medo da morte não é maior do que a vitória de Cristo sobre a morte. Se isso não causa impacto em você, talvez o seu cristianismo não seja verdadeiro. Se arrependa, se quiser conversar mais, estamos aí. E o objetivo do vídeo é refletir. Você tem sido coerente à sua confissão? Você vai voltar a se reunir com a sua família da fé? Você tem mais medo da morte do que medo do que pode acontecer se você se afastar de Deus? Eu refleti e eu entendo que eu tenho mais medo daquilo que eu posso perder ignorando Deus do que aquilo que eu posso ganhar sendo super cuidadoso. Deus te abençoe. Tamo junto aí.